Fala pessoal, meu nome é Aquiles Vieira e esse é o Legítimo Ruminante, o podcast que desbrava fronteiras levando conhecimento sobre manejo de vacas de leite aqui nos Estados Unidos para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. Bom pessoal, então hoje a gente vai fazer aí o primeiro episódio oficial desse novo bloco, né, On The Road. Então, quem não escutou aí o episódio introdutório, isso aqui vai ser nada mais do que um episódio meio tranquilão, assim. Eu tô dirigindo aqui no leste do Colorado, eu tô em Limão hoje. E aí eu queria aproveitar esse tempo aí que eu tô na estrada e gravar aí alguma coisa e compartilhar conhecimento pro pessoal que tá aí no Brasil também. E aí a gente trocar uma ideia também. O pessoal é mais que bem-vindo a mandar algum tipo de feedback aí através do nosso Instagram lá, @legitimoruminante. E o pessoal que está escutando através do YouTube também pode deixar um comentário aí embaixo. Beleza, pessoal? Então, hoje eu estou voltando aí de um grupo de propriedades leiteiras. A chamada foi relacionado ao processo de secagem, né? Então, o gerente ele queria que a gente fosse lá e avaliasse como os funcionários estão fazendo a secagem dos animais, então fazer um acompanhamento do passo a passo e aí identificar oportunidades para melhorar, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu queria levantar sobre isso foi que eu perguntei para ele lá como é que estava a célula somática, e aí na última entrega do tanque deles, a média era de 150 mil células. Então, mesmo com um controle extremamente bom, né, com uma quantidade de célula somática baixíssimo, o pessoal está procurando treinamento, procurando fazer fiscalização dos procedimentos para ter certeza que não haja problema no futuro, né? Então não é uma propriedade tão desafiadora, mas sim algo que a gente queria mais manter os resultados que eles já possuem hoje, né? 150 mil de célula somática é excelente. Eu acho que isso aí tem mais que agradecer a Deus, que não tem muito mais o que melhorar, né? Mas então hoje a gente vai falar sobre secagem, falar um pouco por que a gente faz esse processo, e também eu vou levantar aí mais ou menos os passos a passos, o passo a passo desse procedimento, e normalmente o que eu gosto de avaliar, assim, que eu vejo que o pessoal às vezes esquece, né, que precisa ser feito, por que precisa ser feito, e é algo que a gente sempre relembra aí quando faz essas visitas no campo. Beleza? Então, vamos começar aí pelo porquê que a gente faz a secagem, né? Então, é engraçado, né? Porque se você for pensar, como é que o produtor de leite ganha dinheiro? Produzindo leite, né? Então, aí você vai lá e você quer secar as vacas. Uma pessoa talvez que não entenda muito sobre o assunto vai falar assim: mas por que vai secar a vaca se é o leite que paga as contas do produtor, né? Então, a secagem a gente faz para dar uma chance para essa glândula mamária, para ela se rejuvenescer, né? Então, tem dois processos que ocorrem durante o período seco do animal. A primeira parte seria o processo de involução. Então, tem um monte de células velhas que já não tem uma capacidade de produzir leite tão grande, elas acabam morrendo, né? Elas passam pelo processo de apoptose. E aí tem a segunda parte do processo, que seria o processo de mamogênese. Então esses animais estão chegando próximo ao parto, eles têm a estimulação de começar a produzir leite, então tem novas células secretórias se multiplicando, formando um novo epitélio, e com isso a capacidade de produzir leite desse animal na próxima lactação é muito maior. Então no passado a gente fez alguns trabalhos, né, avaliando isso, será que vale a pena realmente secar a vaca ou não? E aí, se não fizer a secagem, os animais produzem aí por volta de 20% a menos do que os animais que passam por um período seco aí entre 45 a 60 dias. Então é isso que a gente recomenda hoje em dia, deixar aí 45 a 60 dias seco, justamente para acontecer esse processo de involução da glândula mamária, e aí depois a mamogênese, que seria a multiplicação dessas células secretórias para o animal produzir mais leite na próxima lactação. Beleza? E aí, então, no processo de secagem, normalmente se usa o antibiótico intramamário. E por que a gente usa o antibiótico
intramamário. Então, se a gente olhar no ciclo da lactação de uma vaca, tem 2 pontos que são cruciais para o risco de mastite. O primeiro ponto seria a secagem desses animais. Então a gente vê muito caso de mastite logo após a secagem e também logo após o parto. Então a vaca recém-parida ali, ela também está no risco altíssimo de desenvolver mastite. Mas vamos focar no período seco. Então por que essa vaca pode desenvolver mastite? Então, primeiro motivo, né, é que a gente faz a secagem abrupta, né? Então hoje você está tirando leite 2 vezes, 3 vezes ao dia, e no dia seguinte você simplesmente para de tirar o leite dessa vaca. Só que aquela glândula não sabe que é para ela parar de produzir leite. Então vai ter muito leite dentro daquela glândula. O leite, ele é um alimento, é um produto riquíssimo, né? Então tem muita proteína, tem carboidratos, gorduras. E aí fica tudo aquilo lá como se fosse um meio de cultivo para a bactéria. Então se tiver alguma bactéria que tem contato com aquele meio, ela pode querer se instalar lá e desenvolver uma infecção, que no caso seria a mastite, né? E também uma outra coisa que a gente às vezes esquece de lembrar, quando a gente faz a secagem desses animais, a gente também para de fazer a limpeza e manejo daquela glândula mamária. Ou seja, todo dia que aquele animal vai para a ordenha, a gente faz o pré-dipping, que é a primeira limpeza, né, uma higienização. A gente coleta os jatos iniciais ali para avaliar a mastite, estimular a liberação do leite, tira todo aquele leite da glândula mamária e depois faz também o pós-dipping, que seria a limpeza ali após o procedimento de ordenha. Então a gente faz isso 2 vezes por dia. Ou seja, tem 2 vezes, em alguns casos 3 vezes ao dia, que a gente faz toda essa higienização da glândula mamária, que após a secagem não é feito mais. Então, por isso que aumenta muito o risco da mastite nos primeiros 3, 4, 5 dias após a secagem. Hoje em dia também é muito comum o uso de selante, né? Então o que é o selante? O selante nada mais é que um componente que vai ajudar a fechar aquele canal do teto após a secagem. Então normalmente a vaca, quando ela seca, né, ela para de produzir leite, ela acumula um pouco de queratina no canal do teto, com que ele fecha o canal do teto, e isso é muito importante para evitar que as bactérias, né, de forma ascendente, sobe aquele canal do teto e cause uma mastite no período seco. Só que hoje em dia, como a gente vem selecionando esses animais para produzir cada vez mais e mais leite, então tem alguns animais que têm dificuldade de fechar esse canal do teto, justamente porque eles são um pouco mais largos. E é aí que o selante entra como uma alternativa interessante. Então o selante, ele ajuda, principalmente nessas vacas de alta produção, a fazer o fechamento, né, do canal do teto, justamente para evitar que há a infecção ascendente ali de bactérias, né? Então é por isso que em algumas fazendas se faz o uso de selante. Outra coisa que também é bem popular hoje em dia, mas eu acredito que não é para toda fazenda, né, é o uso de antibiótico seletivo, né? Então a gente pode olhar o histórico daquele animal, um animal que sempre teve baixa célula somática, não teve casos de mastite durante aquela lactação. Então a gente pode fazer a opção de não usar a terapia com antibiótico durante a secagem. Funciona esse tipo de estratégia? Sim, funciona, mas depende muito da propriedade. Então não é qualquer propriedade que pode fazer esse tipo de uso essa estratégia, né? Utilizar essa estratégia. E também tem níveis, né? Que nem esse grupo de propriedades que eu visitei ontem e hoje, eles fazem o uso, eles não usam antibióticos em 10% dos animais que eles secam. Ou seja, eles têm um controle muito bom, célula somática extremamente baixo, mas mesmo assim 90% dos animais recebem um antibiótico durante o procedimento de secagem. Beleza, pessoal? Então agora vamos, acho que, cobrir o passo a passo, né, do processo de secagem. Então a vaca vai para a sala de ordenha, a gente faz a limpeza, faz o pré-dipping, que é a higienização inicial, e aí é muito importante fazer a avaliação, né, dos jatos, né? Pode usar o copo de fundo preto para ver se esse animal tem mastite. Mas eu estou secando esse animal, então eu não preciso verificar se tem mastite.
Então é muito importante a gente ver se o animal tem mastite, porque se ele tiver uma mastite clínica, a gente tem que tratar esse animal antes de fazer a secagem. Então por isso que é muito importante no dia da secagem também fazer a avaliação para ver se tem mastite clínica, e se tiver grumo, aí a gente faz ou cultivo bacteriano ou faz tratamento com antibiótico direto, se for o caso do manejo da propriedade, para depois que esse animal recuperar, fazer a secagem. Você não quer secar um animal que está com infecção, porque vai ser muito difícil para esse animal recuperar. E o antibiótico usado para secagem, a dosagem, né, é diferente do antibiótico que a gente usa para uma vaca que está em lactação, né? Bom, beleza. Então verificou, não tem grumos, não tem mastite, faz o processo de ordenha, tenta tirar o máximo de leite sem deixar leite residual. E aí depois que terminou o processo, normalmente a gente recomenda fazer o pós-dipping antes de fazer o processo de aplicação de antibiótico e selante. Se tem propriedades que não gostam de fazer o pós-dipping antes de fazer o tratamento com antibiótico, que também não é um problema, mas tem que fazer de forma imediata, né? Então a vaca acabou a ordenha, logo em seguida você já começa a iniciar o processo para fazer a aplicação do antibiótico intramamário. Bom, qual que seria o próximo passo então? O próximo passo seria pegar o algodão, né, e limpar a extremidade do teto. Então você quer limpar a extremidade do canal do teto ali. E isso é um erro que é muito comum que a gente observa. O pessoal quer limpar todo o teto, quer limpar a glândula mamária, quer colocar a mão em tudo que é lugar ali, e você acaba só aumentando o risco de contaminação. Então a melhor forma é fazer apenas a limpeza pontual ali na extremidade do teto, com a mão. Então sempre, né, usando luvas, né, e também luvas limpas, né, não adianta usar luva e a luva tá toda suja. Então utilizando a luva você pega, segura o teto, e aí você direciona ele para você consegue visualizar a extremidade do canal do teto, faz a limpeza com um algodão ou com uma gaze contendo álcool. Tem que ser álcool 70%, isso é muito importante, porque o álcool 70% consegue atingir, né, ele é permeável à parede da bactéria, e com isso ele consegue atuar como um desinfetante, né? Então você vai fazer essa limpeza da extremidade do canal do teto, para aí depois você fazer a aplicação do antibiótico. Muito importante observar, você limpou o canal do teto, você olha aquele algodão, você olha aquela gaze com álcool, e ela tem que estar limpa. Se ela sai dali toda suja, é sinal que você precisa limpar novamente, entendeu? Você quer que limpe ali e ela saia praticamente branquinha, né? Sem nenhum tipo de conteúdo. Normalmente nos produtos, nos antibióticos que as empresas comercializam para tratamento intramamário, eles vêm com um packzinho e dentro vem como se fosse uma toalhinha embebida em álcool já. É extremamente difícil abrir esses pacotinhos, então às vezes até atrapalha muito, atrasa, o pessoal não gosta de utilizar e aí não quer fazer ou faz mal feito. Então uma estratégia que a gente acaba recomendando muito aqui é de você pegar um container, né, uma caixinha, alguma coisa que você possa preencher com algodão ou com gauze, e aí você coloca 70%, então você faz algo meio caseiro ali. Lembrando que isso tem que estar limpo, né? Então sempre prepara esse potinho com álcool e gaze no dia que você vai fazer a secagem, porque se você ficar guardando esse material, é muito provável que com o tempo ele vai ficar muito sujo, e aí você vai acabar trazendo bactéria ali junto com a gauze ou com o algodão. Bom, então vamos limpar os tetos, né, a extremidade dos tetos. É importante seguir uma sequência na limpeza desses tetos. Então o que a gente recomenda é limpar os tetos que estão mais longes de você primeiro. Então no caso seria os posteriores, os anteriores, né? Então os que estão na frente, anteriores cranialmente à glândula mamária, porque aí você limpa eles, e aí a hora que depois você limpa os que estão na parte de trás da glândula mamária. Por que isso? Porque se eu limpar a parte de trás primeiro, limpei o teto de trás primeiro, e aí eu vou limpar
o teto anterior, eu acabo correndo o risco de, com a minha mão, encostar naquela extremidade do canal do teto, e aí eu posso contaminar ele novamente. Então eu tento limpar da frente para trás, porque aí a hora que eu limpo da frente, se eu encostar no de trás não tem problema, porque eu vou limpar ele logo em seguida. Então limpei os da frente, limpei os de trás, e agora eu vou fazer o antibiótico intramamário. Também é importante seguir uma sequência. Então qual que é a sequência? Agora é o contrário, você quer fazer o antibiótico de trás para frente. Por quê? Porque todos os 4 tetos estão limpos. Aí você quer pegar, segura próxima à extremidade do teto, aplica o antibiótico intramamário nos tetos que estão mais longe, né, mais perto de você e mais caudamente em relação à vaca. E aí depois você faz os tetos que estão na parte anterior, mais na parte cranial, né, da glândula mamária. Então é importante também seguir essa sequência, e isso é bem comum de esquecer no campo, que a turma tem muito trabalho, muita correria para fazer, então isso acaba passando despercebido, e é um ponto que sempre a gente pode buscar melhoria. E aí você fez os 4 tubos com antibiótico, aí você pode fazer a aplicação do selante, se a propriedade usa selante do teto, selante intramamário que eu estou falando. Então se a propriedade usa o selante, você quer fazer selante imediatamente após aplicar o antibiótico, ou se você demorar um tempo, porque tem várias vacas, porque aconteceu alguma coisa, o ideal é que você novamente limpe a extremidade do teto antes de fazer a aplicação do selante. E aí, para fazer a aplicação do selante, você vai segurar na base do teto, para evitar que o selante suba muito, né? Então você segura na base do teto, dá uma espremidinha ali, e aí aplica o selante e acabou o procedimento. Faz o pós-dipping e só alegria. É uma coisa que a turma me pergunta muito, e eu acho que isso é um ponto talvez de discussão aí entre alguns veterinários, eu apliquei o antibiótico intramamário, eu gosto de fazer uma massagem no teto, fazer uma massagem na glândula mamária para distribuir bem o conteúdo do antibiótico, né? Eu não gosto de recomendar isso. Eu acho que isso acaba trazendo outros problemas, porque quando você faz a massagem do teto, quando você faz a massagem da glândula mamária, você pode provavelmente contaminar as luvas, contaminar a sua mão, e depois você vai acabar encostando naquele teto, e aí você acaba aumentando o risco de mastite, né? E não há necessidade de fazer a massagem, porque aquele antibiótico ele realmente vai se distribuir ali ao longo da glândula mamária, né? Bom, outro ponto que eu também gosto muito de observar, e que a gente acaba vendo que é algo que as maiorias das propriedades têm problema com isso: aonde que eu coloco os tubos de antibiótico ou os tubos de selante antes de eu fazer o procedimento. Então é muito comum o pessoal colocar esses tubos no deck da ordenha, né? Então ali onde a vaca está pisando, eu falo assim: cara, eu vou ter que fazer a aplicação desses tubos na glândula mamária, então eu vou colocar aqui embaixo, fica super fácil para mim pegar o tubo e fazer a aplicação. O problema é que aquele deck ele é extremamente sujo, né? A vaca faz xixi, faz cocô ali, é o chão, né? Então a gente não recomenda. Daí tem uma turma que gosta: não, vou jogar uma água aqui, aí eu limpei, aí então eu vou botar o tubo aqui. Primeiro que aparentemente aos nossos olhos vai estar limpo, porque você não vai ver as fezes do animal ali. Por outro lado, a gente sabe que tem bactéria ali, que vai estar sujo, que aquilo é só, você limpou a parte visual, né? Mas o chão ele está contaminado. E por mais que você limpe, ou você bota um paninho limpinho, ou uma bandejinha, e daí coloque os tubos em cima, tem a possibilidade da vaca do lado, ou 2 vacas para o lado, ela vinha a defecar, e aí começa a respingar xixi ou fezes nos tubos, contamina os tubos. Aí você pega com a luva, você acaba contaminando, e você vai encostar lá naquela próxima extremidade do teto, e você leva aquela bactéria e pode aumentar o risco de mastite. Então a gente não recomenda colocar esses tubos em cima do deck logo embaixo da glândula mamária, né? Então o que é recomendado? Tem 2 opções que eu acho que são muito boas.
Uma seria utilizar um cinto com vários bolsos, e aí você pode ter um bolso onde você tem as gases com álcool, 70%, aí no outro vocês têm, num outro bolsinho desse cinto, você tem os tubos com antibiótico, e num outro você pode ter o tubo com o selante. Então isso funciona bem, que aí você tem tudo ali dentro desse cinto aí de trabalho, e você pode pegar ele limpinho e fazer a aplicação na vaca sem se preocupar se a vaca vai defecar, vai fazer xixi ou algo desse jeito. Então você tem certeza que vai estar limpo. Uma outra alternativa é ter como se fosse um carrinho, né, onde você pode colocar em cima uma bandeja com todos os tubos de antibióticos, tubos de selante, a bandejinha com álcool e a gás. E aí você acaba arrastando esse carrinho para lá e para cá na ordenha conforme você vai fazendo o tratamento desses animais. Então aí são algumas alternativas, né, para evitar colocar esse tubo no deck da ordenha, que é muito provável que ali vai ser uma área extremamente contaminada, né? Mas então é mais ou menos isso aí. Hoje eu me deparei com uma situação que eu nunca tinha me deparado. Então aqui na região no inverno é bem frio, e aí às vezes até neva nessa região aqui que eu estava visitando. E aí o que eles têm? Eles têm um cooler que na verdade ele aquece o conteúdo dentro, né? Então eles pegaram esse cooler e botaram os tubos com antibiótico e os tubos com selante dentro, para eles ficarem mortos, né? Para aquecer eles, porque se está muito frio e o tubo fica desculpa, se o tubo fica muito frio, né, fica difícil de aplicar e injetar o produto dentro da glândula mamária. Então no inverno eles fazem isso, só que agora aqui é verão, né, é o oposto do Brasil, e ele estava fazendo isso, né? Então eu fui lá, observei, eu peguei um tubo na mão, botei no pescoço e falei assim, cara, esse tubo tá muito quente. E aí eu fui lá, verifiquei a temperatura, e ele tava aí 7 graus Celsius acima da temperatura máxima que a gente recomenda para manter, para armazenar esses tubos de antibiótico. Então isso é algo que também a gente tem que tomar cuidado de aonde que a gente armazena esses tubos, se a temperatura é adequada ou não. Cada produto tem uma recomendação, então não custa nada a gente verificar e ter certeza que eles estão num ambiente de temperatura adequada e também um ambiente limpo, né? Quando eu abri esse cooler, eu reparei que num lado do cooler estavam os tubos com antibiótico, no outro lado estavam os tubos com o selante. Porém o cooler por si só, ele estava extremamente sujo. Eu falei assim, cara, você tem um produto, um antibiótico, você quer evitar uma infecção, só que você está colocando esse material em um cooler que está extremamente sujo e contaminado, com um respingo de fezes de vaca, né? Então alguns pontos que a gente foi identificando para que essa propriedade melhorasse aí o manejo de secagem e também evitasse casos de mastite. E lembrando que é uma propriedade com 150 mil de células somáticas. Então é uma propriedade muito boa, mas mesmo assim a gente identificou várias oportunidades aí para melhorar o manejo de secagem dos animais. E agora um último aspecto aí que eu gostaria de fazer um comentário antes de finalizar esse episódio é sobre o processo de vacinação, né? Então é muito comum quando a gente faz a secagem dos animais fazer também a aplicação de vacinas, né? Então tem o pessoal que gosta de usar vacina para prevenção de mastite, né? A J5. Então a primeira dose seria na secagem. Aqui tem alguns produtores que gostam de usar vacina para salmonela. Desculpa, mas enfim, normalmente ocorre, é uma oportunidade que os produtores gostam de fazer vacina. Então eu aproveitei a deixa e falei, eu vou olhar como é que ele está fazendo a vacinação desses animais também. E aí eu identifiquei os dois tubos nessa fazenda, eles faziam a vacina com a J5 e também para prevenção de mastite e também uma vacina para prevenção de salmonela. E eu verifiquei que os dois tubos, os dois frascos de vacina estavam em cima da mesa e não estavam em um cooler refrigerado. Então são alguns pontos que é sempre bom a gente ficar de olho, né? Para a gente lembrar a turma de
está com as vacinas num ambiente refrigerado e também um cooler limpo, né? Então eu chamei a atenção, eles falaram assim, a gente tem um cooler, ele falou pegou o cooler, pegou um pack com gelo, colocou dentro. E isso também é importante, de colocar a vacina dentro do cooler, que tenha um pack de gelo, porém a vacina tem que estar em contato com esse pack de gelo. Se a vacina estiver de um lado do cooler e o gelo estiver no outro lado, não vai adiantar muita coisa, né? E aí quando eu vi isso, eu falei assim, eu acho que eu vou ali na salinha de medicamento e vou olhar como é que eles estão armazenando essas vacinas, né? E outro ponto de estrangulamento ali que acho que a gente pode melhorar nessa propriedade. Então tinha várias vacinas que estavam sujas, estavam contaminadas, a geladeira como um todo estava bem suja, então ficou como uma outra recomendação aí para eles melhorarem ainda mais o manejo dessa propriedade. Bom pessoal, então era isso aí, esse é o primeiro episódio aí on the road, então eu estou dirigindo aí e eu estou compartilhando com vocês a experiência que eu tive hoje aí e ontem visitando um grupo de propriedades aqui, e o foco foi secagem de vacas, então eu falei, acho que eu vou gravar aí um episódio falando um pouco sobre a importância desse procedimento e também o passo a passo aí. Espero que tenha seguido uma ordem aí que faça sentido para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, por favor, entre em contato com a gente, manda lá no @legitimoruminante no Instagram. E se você está vendo através do YouTube, você pode deixar um comentário aí também, que a gente pode discutir sobre o assunto, rever algum comentário que algum tipo de manejo que você concorda, que você não concorda, e aí com isso a gente pode rever os conceitos e também aprender sobre como fazer as coisas melhores no campo, né, no dia a dia. Beleza, pessoal? Então obrigado por escutar aí o episódio de hoje. Uma boa semana para vocês aí, um bom trabalho, boa aula para o pessoal que ainda está na universidade. Espero que vocês tenham gostado do episódio. O meu nome é Aquiles Vieira e obrigado aí por ser um ouvinte aí do podcast do Legítimo Ruminante. Um abraço, pessoal.